Recém-contratada, uma secretária humilde confundiu o milionário com o motorista da empresa. Ele, intrigado por sua simplicidade e honestidade, decidiu entrar no jogo sem revelar sua verdadeira identidade. Mas no dia seguinte, quando entrou na sala como o CEO diante de todos, ela ficou sem fôlego. O 30º andar da Torre Almeida ficou em silêncio quando o último executivo abandonou seu escritório. Beatriz da Silva desligou seu computador e observou as luzes de São Paulo que começavam a se acender sob um céu que ameaçava tempestade. Seu primeiro dia como secretária no Recursos Humanos havia terminado, e com ele os olhares curiosos de quem tentava adivinhar como alguém com seu sotaque do interior e roupas compradas em liquidação havia conseguido entrar em um dos conglomerados empresariais mais exclusivos do país. O andar deserto parecia pertencer a outro mundo agora, um ao qual Beatriz não estava realmente convidada. As mesas vazias guardavam segredos corporativos e conversas sobre iates e casas de veraneio que ela só conhecia pelas revistas que folheava enquanto esperava sua vez no salão de cabeleireiro do bairro. Ao sair do elevador, a recepção principal estava mergulhada em penumbra com apenas as luzes de segurança iluminando o caminho para a saída. Lá fora, as primeiras gotas de chuva batiam no asfalto, pressagiando o dilúvio que os meteorologistas haviam anunciado naquela manhã. Beatriz calculou mentalmente 2 ônibus provavelmente encharcados de gente e água e uma caminhada final de 7 minutos até seu apartamento. Chegaria ensopada cansada e tarde demais para ligar para seus pais como havia prometido. Então ela ouviu o alto de terno impecável, apoiado em um carro preto cujo valor provavelmente superava o que ela ganharia em vários anos. O homem consultava seu celular com a testa ligeiramente franzida, alheio à sua presença. Algo em sua postura transmitia uma autoridade natural, mas não a arrogância que Beatriz havia observado nos executivos durante o dia. Não parecia impaciente, mas sim absorto em algum problema complexo que exigia sua atenção. A chuva se intensificou repentinamente, transformando as gotas dispersas em cortinas de água que açoitavam o pavimento. Beatriz parou sob a marquise, recalculando suas opções, quando uma ideia cruzou sua mente. O homem continuava ali, obviamente esperando por alguém. Os motoristas corporativos às vezes esperavam até tarde pelos executivos que trabalhavam horas extras. Talvez impulsionada por uma mistura de desespero e pragmatismo, Beatriz ajustou a alça de sua bolsa e caminhou em direção a ele. De perto notou detalhes que seu primeiro olhar não havia captado: um relógio discreto, mas evidentemente caro, aparecendo sob o punho de sua camisa, o corte perfeito de um terno que era feito sob medida. Sapatos italianos que brilhavam mesmo sob a luz fraca do estacionamento. Com licença, disse Beatriz, sua voz mais firme do que esperava. O senhor é um dos motoristas da empresa. O homem levantou o olhar e Beatriz se encontrou diante de uns olhos azul profundo que a estudaram com surpresa inicial e depois com algo que não soube identificar. Curiosidade, talvez. Por um instante teve a impressão de que ele estava avaliando não apenas sua pergunta, mas algo mais fundamental sobre ela. Perdão, respondeu ele com uma voz grave que combinava perfeitamente com sua presença. Desculpe se me engano, continuou Beatriz, repentinamente consciente de seu atrevimento. Sou nova hoje, foi meu primeiro dia e me perguntava se com esta chuva. Deixou a frase incompleta enquanto as gotas começavam a molhar a barra de sua saia. Um sorriso quase imperceptível apareceu no rosto do homem enquanto ele guardava o celular. Seus olhos não abandonaram os de Beatriz enquanto parecia considerar algo importante. Finalmente ele assentiu levemente. Sim, disse com simplicidade. Sou motorista da empresa. Precisa que eu a leve a algum lugar? O alívio que Beatriz sentiu foi tão imediato quanto a intensificação da chuva. Seria muito amável. Moro bastante longe e com este tempo. Claro, respondeu ele, abrindo a porta traseira do veículo com um movimento elegante que parecia ensaiado. Será um prazer. Beatriz hesitou um instante antes de entrar.
Sua mãe sempre a havia alertado sobre os perigos da cidade, mas este homem trabalhava para o Grupo Almeida e estavam no estacionamento corporativo sob as câmeras de segurança. Entrou no veículo surpresa com o luxo sóbrio que a rodeava, couro macio, cor creme, madeiras polidas e um sutil aroma cítrico e algo mais profundo, talvez sândalo. Muito obrigada, disse enquanto se acomodava. Meu nome é Beatriz da Silva, trabalho no Recursos Humanos. O homem fechou suavemente a porta e contornou o veículo, aparentemente indiferente à chuva que já encharcava seus ombros. Ao entrar no assento do motorista, seus olhos encontraram os dela no espelho retrovisor. Pedro, respondeu ele simplesmente. Apenas Pedro. Onde a levo, senhorita da Silva. Beatriz deu o endereço de seu apartamento em um bairro de classe trabalhadora no outro extremo da cidade, sentindo uma pontada de vergonha ao mencionar uma área que certamente Pedro só conhecia de passagem. Ele assentiu sem comentário algum e pôs o veículo em movimento com a fluidez de quem conhece cada detalhe de sua máquina. As ruas congestionadas pela chuva desfilavam pelas janelas fumê, enquanto avançavam em um silêncio que era estranhamente confortável. Beatriz observava disfarçadamente seu motorista, intrigada por sua compostura. Não parecia desconfortável nem servil como teria esperado de alguém em sua posição. Mantinha uma dignidade natural que era quase magnética. Gosta de trabalhar para o Grupo Almeida. Perguntou finalmente, incapaz de suportar mais tempo o silêncio. Pedro pareceu considerar a pergunta com mais seriedade do que Beatriz esperava, como se fosse a primeira vez que alguém lhe pedia sua opinião sobre o assunto. Tem seus momentos, respondeu com o que parecia uma sinceridade estudada. E a senhora, como foi seu primeiro dia? Intenso, admitiu Beatriz. Tudo é tão diferente do que estou acostumada. As pessoas falam outra língua, não só pelos termos corporativos, mas por como veem o mundo. E como elas o veem? A pergunta soava genuinamente interessada. Beatriz mordeu o lábio, considerando se deveria ser completamente honesta, como se tudo fosse adquirível. O respeito, a felicidade, até mesmo o tempo. Hoje ouvi um executivo dizer que havia comprado 2 horas, ao contratar alguém para buscar seus filhos no colégio. Uma sombra cruzou brevemente o rosto de Pedro. É uma perspectiva comum em certos círculos, comentou. E a senhora não compartilha dessa visão. Venho de Santa Rosa, explicou Beatriz. Um vilarejo onde o tempo é medido por estações de plantio e colheita, não pelo valor de 1 hora faturada. Meu pai é agricultor e minha mãe professora de ensino fundamental. Para eles, algumas coisas simplesmente não têm preço. Pedro assentiu como se essa informação confirmasse algo que ele já suspeitava. É revigorante encontrar essa perspectiva. O resto da viagem transcorreu entre conversas sobre a cidade, observações sobre a chuva que não cessava e perguntas cuidadosamente neutras de Pedro sobre a vida de Beatriz antes do Grupo Almeida. Ela respondia com a franqueza que a caracterizava, sem perceber que cada resposta era analisada com atenção por seu interlocutor. Quando chegaram ao seu destino, a chuva havia diminuído para uma garoa persistente. Pedro parou o veículo em frente a um prédio modesto de 4 andares, com varandas estreitas onde a roupa estendida havia sido recolhida apressadamente diante da tempestade. O contraste entre o carro de luxo e o ambiente era marcante, mas Pedro não demonstrou nenhuma reação que denunciasse surpresa ou julgamento. Muito obrigada por me trazer, disse Beatriz sinceramente. O senhor me salvou de uma viagem terrível. Foi um prazer, respondeu Pedro, e algo em seu tom sugeria que não era uma simples fórmula de cortesia. Beatriz hesitou um momento, debatendo-se internamente. Finalmente, a hospitalidade arraigada que aprendera com sua mãe se impôs. O senhor gostaria de entrar um momento? Posso lhe oferecer um café. É o mínimo que posso fazer para agradecer pela carona. E, além disso, parece que a chuva vai voltar com força logo. O convite pareceu pegar Pedro de surpresa. Ele a estudou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver além das palavras, avaliando não a oferta, mas as intenções por trás dela. Por um momento, Beatriz temeu ter cometido algum erro de protocolo, ter cruzado alguma linha invisível entre funcionários de diferentes níveis. Não gostaria de incomodar, respondeu finalmente Pedro.
Não é incômodo nenhum, insistiu Beatriz. Além disso, minha mãe sempre diz que nunca se deve deixar ir de mãos vazias quem te ajudou. Pedro pareceu encontrar algo significativo naquelas palavras. Um sorriso autêntico, o primeiro que Beatriz lhe via, iluminou brevemente seu rosto. Nesse caso, aceitarei esse café. O prédio não tinha elevador funcionando. Está em conserto desde que me mudei há 6 meses, explicou Beatriz enquanto subiam os 3 andares por uma escada estreita com tinta descascada nas paredes. Pedro a seguia sem comentários, aparentemente alheio aos detalhes que, para Beatriz, de repente pareciam tão evidentes. O cheiro de comida que impregnava o corredor. Ver as portas desgastadas, o murmúrio de televisores em volume excessivo através das paredes finas. É pequeno, mas é meu, advertiu enquanto abria a porta do apartamento 3C. O melhor alugado, mas o senhor entende. O espaço que se revelou era efetivamente pequeno, uma sala de jantar conjugada com uma cozinha americana, uma porta que presumivelmente levava ao único quarto e outra que sugeria um banheiro. Mas o que poderia ter sido um lugar deprimente era surpreendentemente acolhedor. Plantas em diferentes estágios de crescimento ocupavam cada superfície disponível, trazendo vida e cor. As paredes pintadas de um amarelo suave estavam decoradas com fotografias emolduradas modestamente um homem e uma mulher de meia idade, com traços claramente semelhantes aos de Beatriz, posando em frente a um milharal Beatriz com toga de formatura, uma paisagem de colinas verdes sob um céu impossivelmente azul. Sua casa é muito acolhedora, comentou Pedro, e a Beatriz pareceu que ele falava com sinceridade. Obrigada. Por favor, sente-se. Prepararei o café em um momento. Enquanto Beatriz se movia com eficiência na pequena cozinha, Pedro observava discretamente o apartamento. Uma pequena escrivaninha em um canto suportava um laptop modesto ao lado de livros de administração de recursos humanos com marcadores de papel saindo entre as páginas. Um calendário pendurado ao lado da geladeira mostrava datas marcadas com anotações como enviar dinheiro para casa e ligar para mamãe e papai. Um cachecol a meio tricô descansava sobre o braço do sofá, ao lado de um romance com a lombada muito gasta. Com leite ou açúcar? Perguntou Beatriz, aproximando-se com 2 xícaras fumegantes. Puro está ótimo, obrigado, respondeu Pedro, aceitando a xícara de cerâmica decorada com motivos florais. Você mantém contato próximo com sua família. Beatriz seguiu seu olhar até o calendário e assentiu. O máximo possível. Tento enviar-lhes dinheiro todo mês. Meu pai tem problemas de coluna depois de uma vida inteira no campo e os remédios são caros. É admirável que os apoie assim. É o natural, respondeu Beatriz com simplicidade, enquanto se sentava na extremidade oposta do pequeno sofá. Eles sacrificaram tanto para que eu pudesse estudar. Venderam parte de suas terras quando minha bolsa de estudos não cobria todas as despesas. Agora cabe a mim devolver-lhes um pouco do muito que me deram. A conversa fluiu com surpreendente facilidade durante a hora seguinte. Pedro revelou-se um ouvinte excepcional, fazendo perguntas que demonstravam um interesse genuíno nas respostas. Beatriz se viu compartilhando detalhes sobre sua infância em Santa Rosa, seus anos universitários, sobrevivendo com bolsas e trabalhos de meio período e suas esperanças para o futuro. E o senhor perguntou finalmente, consciente de que havia falado principalmente sobre si mesma. Você não parece. Bem, não é o que eu esperaria de um motorista corporativo. Pedro arqueou uma sobrancelha com uma expressão entre divertida e intrigada. E o que você esperaria exatamente? Não sei, admitiu Beatriz. Talvez alguém mais formal, menos interessado em minhas histórias sobre plantações de milho e aulas de economia. Um sorriso enigmático se desenhou nos lábios de Pedro. Talvez seja precisamente porque ouço histórias como as suas que não me tornei o que você esperaria. Essa resposta, ao mesmo tempo evasiva e reveladora, despertou ainda mais a curiosidade de Beatriz. Havia algo neste homem que não se encaixava na imagem de um simples motorista corporativo, sua maneira de falar, seu comportamento, até mesmo a maneira como segurava a xícara de café, como se estivesse acostumado à porcelana muito mais fina. Há quanto tempo trabalha para o Grupo Almeida? Perguntou, tentando resolver o enigma. Pedro pareceu considerar sua resposta cuidadosamente. Poderia-se dizer que toda a minha vida estive ligado à empresa.
É um negócio de família. Seu pai também era motorista lá. Uma sombra imperceptível cruzou o rosto de Pedro. Meu pai também trabalhava para a empresa. Sim, mas em outra capacidade. Antes que Beatriz pudesse investigar mais, um relâmpago iluminou o apartamento, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o espaço em uma escuridão quase completa. Nossa, murmurou Beatriz. Os apagões são comuns aqui quando há tempestade. Tenho velas em algum lugar. Levantou-se cuidadosamente na penumbra, tateando seu caminho para a cozinha. Pedro pegou seu celular, ativando a lanterna para iluminar seu caminho. Deixe-me ajudar, ofereceu, aproximando-se. Na intimidade forçada pela escuridão, com apenas a luz do celular de Pedro criando sombras dramáticas, Beatriz tornou-se subitamente consciente de sua proximidade. O aroma sutil de colônia cara que havia notado no carro parecia mais intenso agora, misturado com algo indefinivelmente masculino. Por um instante fugaz, seus olhos se encontraram, e Beatriz sentiu uma conexão inesperada. Como se naquela escuridão compartilhada as barreiras entre dois mundos completamente diferentes tivessem se dissolvido momentaneamente. O momento passou quando encontraram as velas, e Beatriz acendeu uma, criando um pequeno círculo de luz quente. Mas algo havia mudado na atmosfera entre eles, uma tensão não totalmente desconfortável, mas definitivamente presente. Eu deveria ir, disse Pedro suavemente. Está ficando tarde e ambos temos que trabalhar amanhã. Beatriz assentiu, sentindo uma pontada de decepção que a surpreendeu por sua intensidade. Claro. Obrigada novamente por me trazer para casa. O prazer foi meu, respondeu Pedro, e algo em sua voz sugeria que não era uma simples cortesia. Enquanto o acompanhava até a porta, Beatriz se perguntou se o veria novamente. Se existiria alguma possibilidade de seus caminhos se cruzarem novamente nos vastos corredores do grupo Al-Assida. Parecia improvável. Ela, uma simples secretária recém-contratada, e ele movendo-se nos círculos executivos, mesmo que como motorista. Até logo, Beatriz disse Pedro ao se despedir, usando seu nome pela primeira vez em toda a noite. Até logo, Pedro, respondeu ela, sem imaginar que essas palavras se revelariam proféticas, de maneiras que nenhum dos dois podia antecipar. A manhã seguinte amanheceu com um céu lavado pela tempestade, claro e luminoso como costuma acontecer depois de uma noite de chuva intensa. Beatriz chegou à Torre Almeida 20 minutos antes de seu horário, determinada a causar uma boa impressão em seu segundo dia. O saguão principal fervilhava de atividade enquanto executivos administrativos e funcionários de todos os tipos se dirigiam a seus respectivos andares, criando aquele zumbido característico das grandes corporações ao despertar. Enquanto esperava o elevador, Beatriz notou algo incomum. Várias pessoas a olhavam disfarçadamente sussurrando entre si. Uma executiva de marketing que lembrava ter visto na integração a estudou com particular interesse antes de se inclinar para sua colega e murmurar algo que provocou uma expressão de surpresa. Beatriz verificou instintivamente sua roupa, uma saia preta simples e uma blusa branca que havia passado meticulosamente naquela manhã procurando alguma mancha ou rasgo que explicasse a atenção. Tudo parecia em ordem. Confusa, mas determinada a ignorar a situação, entrou no elevador quando as portas se abriram. 30º andar certo? Perguntou uma mulher ao seu lado com um sorriso que parecia conter algum segredo. Beatriz assentiu perplexa com o fato de que essa desconhecida soubesse seu destino. Recursos humanos, acrescentou a mulher, como se confirmasse algo interessante. A viagem de elevador continuou em um silêncio desconfortável enquanto Beatriz sentia os olhares curiosos dos outros passageiros. Para seu alívio, as portas finalmente se abriram no 30º andar e ela escapou daquele estranho escrutínio. No departamento de recursos humanos, outra surpresa a esperava. Carla Costa, a coordenadora que a havia recebido no dia anterior, a interceptou assim que ela cruzou as portas de vidro. Beatriz, bom dia. Cumprimentou-a com uma intensidade incomum. A diretora quer vê-la em seu escritório agora. O coração de Beatriz deu um pulo. A diretora Ana Lúcia Menezes, a lendária executiva que ela mal havia vislumbrado durante a apresentação geral. O que ela poderia querer com uma secretária recém-contratada? Eu fiz algo errado.
Perguntou, incapaz de esconder sua preocupação. A expressão de Carla era indecifrável. Apenas vá, ela está esperando por você. Com um nó no estômago, Beatriz se dirigiu ao escritório de canto que a diretora de recursos humanos ocupava. As paredes de vidro permitiam ver Ana Lúcia, uma mulher de cerca de 50 anos, com um impecável tailleur cinza e cabelo prateado cortado em um bob preciso, revisando documentos com expressão concentrada. Beatriz bateu suavemente na porta aberta. Entre, senhorita da Silva, respondeu Ana Lúcia sem levantar a vista dos papéis. Feche a porta, por favor. Beatriz obedeceu, consciente de que os olhares de todo o departamento a seguiam através das paredes transparentes. Ela permaneceu de pé em frente à mesa até que Ana Lúcia finalmente levantou a vista e lhe indicou uma cadeira com um gesto elegante. Sente-se, por favor. A diretora a estudou com uma intensidade que era quase física. Beatriz resistiu ao impulso de se contorcer sob aquele escrutínio, mantendo as costas retas e o olhar firme, apesar do nervosismo que sentia. Senhorita da Silva, começou Ana Lúcia, lentamente. Você está ciente de que é o principal assunto de conversa em toda a Torre Almeida esta manhã? Beatriz piscou, genuinamente surpresa. Eu não entendo. Ontem à noite, continuou Ana Lúcia com lentidão deliberada, você foi vista entrando em um veículo particular na companhia de alguém bastante reconhecível. As peças começaram a se encaixar na mente de Beatriz. Os olhares, os sussurros, a estranha atenção. Pedro, o motorista. Mas por que tanto alvoroço por ter aceitado que o motorista da empresa a levasse para casa durante uma tempestade? Desculpe, diretora, mas não entendo por que isso seria motivo de conversa. Eu só aceitei uma carona durante a tempestade de um motorista da empresa que estava disponível. Uma expressão de espanto cruzou o rosto normalmente impassível de Ana Lúcia Menezes. Um motorista da empresa repetiu como se precisasse confirmar que havia ouvido corretamente. Você se refere a Pedro Almeida? Sim. Pedro, confirmou Beatriz, cada vez mais confusa. Ele estava esperando ao lado de um carro quando saí. Ele não mencionou seu sobrenome. Ana Lúcia Menezes a encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então algo inesperado aconteceu. A diretora de recursos humanos riu. Não foi uma risada zombeteira, mas uma gargalhada genuína de surpresa. Senhorita da Silva, Pedro Almeida não é um motorista, disse ela, finalmente recuperando a compostura. Ele é o presidente e CEO do Grupo Almeida, o dono deste prédio e de tudo o que você vê daqui até o horizonte. O mundo parou por um instante. Beatriz sentiu o sangue abandonar seu rosto enquanto as implicações dessa revelação caíam sobre ela como um raio. Mas ele disse que era. Balbuciou, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Porque ele aceitaria, oh meu Deus! As lembranças da noite anterior desfilaram por sua mente em rápida sucessão, sua pergunta direta, a pausa dele antes de responder o convite para seu minúsculo apartamento, as confidências compartilhadas, até mesmo aquele momento de tensão na escuridão durante o apagão. Tudo adquiria um significado completamente diferente à luz desta revelação. Pelo que entendi, continuou Ana Lúcia, observando-a com crescente interesse. Você o convidou para seu apartamento para tomar café. Beatriz assentiu mecanicamente, ainda atordoada. Foi apenas um gesto de agradecimento. Eu não sabia, não tinha ideia. Evidentemente, concedeu Ana Lúcia com o que parecia um vislumbre de simpatia, o que torna toda esta situação ainda mais fascinante. Diretora Menezes, asseguro-lhe que não houve nada inapropriado, apressou-se em esclarecer Beatriz, temendo repentinamente por seu emprego. Apenas conversamos. Se eu soubesse quem ele era realmente... O que você teria feito de diferente? Perguntou Ana Lúcia com genuína curiosidade. A pergunta pegou Beatriz de surpresa. O que ela teria feito de diferente não teria sido tão direta, claro. Não teria falado sobre seu vilarejo, sua família, suas lutas econômicas. Não teria lhe mostrado seu apartamento minúsculo com o calendário que marcava quando enviar dinheiro para casa. Não teria sido ela mesma. Tudo respondeu finalmente com absoluta sinceridade. Teria mudado tudo. Ana Lúcia a estudou por um longo momento. E talvez por isso ele não lhe disse quem era realmente. Antes que Beatriz pudesse processar essa ideia, a porta do escritório se abriu sem aviso prévio.
Todas as cabeças no departamento se viraram instantaneamente para o recém-chegado e um silêncio absoluto caiu sobre o espaço. Pedro Almeida, não o motorista que Beatriz havia conhecido, mas o CEO do Grupo Almeida em toda a sua glória corporativa, entrou com um passo decidido. Vestia um terno preto impecável, diferente do da noite anterior, mas igualmente elegante. Sua presença parecia preencher a sala e os funcionários que cruzavam seu caminho se afastavam instintivamente, como se existisse um campo de força invisível ao seu redor. Seus olhos encontraram imediatamente os de Beatriz através das paredes de vidro. Não havia surpresa neles, apenas uma determinação tranquila que sugeria que sua presença ali não era casual. Ana Lúcia Menezes se levantou imediatamente. Senhor Almeida cumprimentou com uma deferência que confirmava, se ainda restava alguma dúvida, a verdadeira identidade do visitante. Não esperávamos tê-lo nos recursos humanos esta manhã. Ana Lúcia, respondeu ele com um leve assentimento. Vejo que já conheceu a senhorita da Silva. Estávamos justamente no meio de uma conversa muito interessante, confirmou Ana Lúcia com um brilho especulativo no olhar. Pedro se virou para Beatriz, que permanecia paralisada em sua cadeira, debatendo-se entre a mortificação e a incredulidade. Bom dia, Beatriz, disse ele com a mesma voz grave e calma da noite anterior, mas agora tingida com a inegável autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Poderia falar com você um momento em particular. Não era uma pergunta, embora estivesse formulada como tal. Ana Lúcia Menezes entendeu imediatamente. Claro, usarei a sala de conferências enquanto isso, disse, recolhendo alguns documentos de sua mesa. Ao passar por Beatriz, lançou-lhe um olhar que misturava advertência e curiosidade. Quando a porta se fechou atrás de Ana Lúcia, o silêncio entre Beatriz e Pedro tornou-se quase tangível. Através das paredes de vidro, todo o departamento fingia trabalhar enquanto lançava olhares furtivos para o escritório de canto onde a nova secretária se encontrava a sós, com o CEO. Suponho que agora você saiba quem eu sou realmente, começou Pedro, sentando-se na cadeira que Ana Lúcia acabara de deixar vaga. Beatriz finalmente encontrou sua voz. Por que você fez isso? Por que fingir ser um motorista? Pedro a observou com aquela mesma intensidade tranquila da noite anterior. Eu não planejei, respondeu com o que parecia sinceridade. Quando você me perguntou se eu era o motorista, minha primeira reação foi corrigir o mal-entendido. Mas então pensei quando foi a última vez que alguém falou comigo sem saber quem eu era, sem expectativas, sem agenda oculta, sem tentar me impressionar ou obter algo de mim. Ele fez uma pausa estudando a reação de Beatriz. Foi revigorante. Você foi revigorante, Beatriz. Foi desonesto, respondeu ela, surpreendendo-se com sua franqueza. O temor por seu emprego ainda pulsava no fundo de sua mente, mas a indignação superava a prudência. Foi, admitiu Pedro sem defensiva, e por isso lhe devo um pedido de desculpas. Mas não me arrependo de tê-la conhecido, de ter visto sua casa, de ter ouvido sobre Santa Rosa e seus pais, de conhecer a verdadeira Beatriz da Silva, não a versão que teria existido diante do CEO do Grupo Almeida. Beatriz queria manter sua indignação, mas havia algo desarmante na honestidade de Pedro, na forma como ele a olhava, sem a arrogância que teria esperado de alguém em sua posição. O que acontece agora? Perguntou finalmente. Vou perder meu emprego por tê-lo confundido com um motorista? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Pedro. Pelo contrário, gostaria de lhe oferecer uma oportunidade. Uma oportunidade como minha assistente executiva pessoal. Beatriz o olhou atônita. Sua assistente. Mas acabei de começar aqui. Não tenho experiência em... Você tem exatamente o que eu procuro, interrompeu Pedro. Inteligência, determinação e, acima de tudo, autenticidade. Qualidades raras nos círculos onde me movo. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta se abriu novamente e Verônica Barreto, a elegante assistente que Beatriz havia visto brevemente durante sua integração, enfiou a cabeça. Pedro, desculpe a interrupção, mas os investidores japoneses estão esperando na sala de reuniões. Obrigado, Verônica, respondeu Pedro sem desviar o olhar de Beatriz. Estarei lá em um momento.
Quando Verônica se retirou, Pedro se levantou, endireitando inconscientemente seu já impecável terno. Pense nisso, Beatriz. Não preciso de uma resposta imediata. Mas se aceitar, prometo que será por seus méritos, não por um mal-entendido em uma noite chuvosa. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. A propósito, ontem não menti em nada do que lhe disse. Apenas omiti certos detalhes sobre minha posição na empresa. Um sorriso enigmático apareceu em seus lábios. E o café estava excelente. Quando Pedro deixou o escritório, todos os olhares do departamento seguiram sua figura imponente até que ele desapareceu no elevador. Então, como se respondessem a um sinal invisível, todos se viraram para Beatriz, que permanecia imóvel no escritório de vidro, tentando assimilar a transformação completa de sua realidade em menos de 24 horas. Ana Lúcia Menezes voltou ao seu escritório observando com interesse a expressão atordoada de Beatriz. Bem-vinda ao verdadeiro grupo? Almeida Senhorita da Silva disse com um tom que misturava ironia e algo parecido com respeito. Parece que você causou uma impressão bastante profunda em nosso CEO. Eu não fiz nada, murmurou Beatriz, ainda desconcertada. Apenas fui eu mesma. Talvez, respondeu Ana Lúcia, sentando-se atrás de sua mesa. Seja exatamente isso o que chamou a atenção dele. Beatriz contemplava a cidade do 40º andar, um nível ao qual nunca tivera acesso até 2 semanas atrás. O escritório ao lado do de Pedro Almeida, agora seu local de trabalho, oferecia uma vista panorâmica que ainda a maravilhava todas as manhãs. A Torre Almeida, imponente como era por fora, revelava-se ainda mais impressionante por dentro, especialmente destas alturas, onde os outros arranha-céus pareciam brinquedos e as pessoas nas ruas se transformavam em minúsculos pontos em movimento. 14 dias haviam se passado desde aquela revelação no escritório de Ana Lúcia. 14 dias desde que o mundo de Beatriz havia virado de cabeça para baixo. Após 24 horas de consideração e uma longa conversa com sua mãe por telefone, ela havia aceitado a oferta de Pedro. O salário triplicava o que ganhava como secretária no Recursos Humanos, uma quantia que lhe permitiria enviar mais dinheiro aos pais e, talvez com o tempo, mudar-se para um apartamento mais amplo. O som discreto do intercomunicador interrompeu seus pensamentos. Beatriz, a voz de Pedro, soava calma, mas com um matiz de urgência. Preciso dos documentos do projeto Marina Bay para a videoconferência com Singapura. Estão prontos. Na sua mesa, Sr. Almeida respondeu automaticamente utilizando o tratamento formal que haviam concordado em manter durante o horário de trabalho, junto com as projeções atualizadas que o senhor solicitou ontem. Perfeito. E, por favor, acompanhe-me na videoconferência. Tome notas detalhadas especialmente sobre as preocupações deles com a sustentabilidade do projeto. Claro. Beatriz pegou seu tablet e um pequeno caderno. Havia descoberto que a combinação de tecnologia e método tradicional era mais eficiente para ela, e dirigiu-se ao escritório principal. Apesar das 2 semanas no cargo, ainda sentia um frio na barriga de nervosismo toda vez que entrava no santuário de Pedro Almeida. O escritório era tão imponente quanto seu ocupante, amplas janelas do chão ao teto mobiliário minimalista de design exclusivo e uma mesa de reuniões de vidro e madeira escura que podia acomodar confortavelmente 12 pessoas. Diferente da ostentação que Beatriz teria esperado, o espaço refletia o mesmo equilíbrio entre sofisticação e funcionalidade que caracterizava seu proprietário. Pedro revisava os documentos que ela havia preparado, assentindo ocasionalmente com aprovação. Vestia um terno cinza escuro feito sob medida com uma camisa branca imaculada e uma gravata de seda azul profundo. Sua postura, naturalmente dominante, contrastava com a atitude mais relaxada que ele havia mostrado naquela noite chuvosa. Excelente trabalho com estas projeções, comentou sem levantar a vista. Você captou exatamente o que precisávamos destacar. Obrigada, respondeu Beatriz, ainda surpresa com a facilidade com que parecia se adaptar a tarefas, para as quais tecnicamente não estava preparada. Durante esses dias, absorveu informações a um ritmo vertiginoso, aprendendo sobre negócios internacionais, protocolos corporativos e as particularidades do grupo Almeida quase por osmose. Pedro levantou o olhar, estudando-a com aquela intensidade analítica que ela já reconhecia.
Como você se sente após estas primeiras semanas? A pergunta tinha múltiplas camadas. Não era apenas sobre sua adaptação profissional, mas também sobre a mudança radical em sua vida, sobre os rumores que continuavam circulando pela empresa, sobre a estranha dinâmica entre eles, que flutuava entre a formalidade profissional e algo mais pessoal, um resíduo daquela noite em que ele havia sido simplesmente Pedro e ela simplesmente Beatriz. Estou aprendendo muito, respondeu com cautela. Mais do que esperava em tão pouco tempo. Pedro assentiu, evidentemente consciente da evasiva. E fora do âmbito profissional, como seus pais estão lidando com a notícia da sua promoção, Beatriz não pôde evitar um pequeno sorriso. Seus pais haviam reagido com uma mistura de orgulho e incredulidade quando lhes contou que agora trabalhava diretamente para o CEO. Eles estão muito felizes. Embora eu ache que minha mãe ainda não entende exatamente o que eu faço. Para ela sou a secretária do chefe, o que tecnicamente não está incorreto. Você contou a eles como nos conhecemos? Perguntou Pedro com um brilho de curiosidade em seus olhos azuis. Não todos os detalhes, admitiu Beatriz. Disse a eles que houve um mal-entendido inicial, mas não que te confundi com um motorista. Meu pai provavelmente acharia a situação hilária, mas minha mãe morreria de vergonha. Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Pedro. Uma daquelas expressões raras que transformavam completamente suas feições, normalmente sérias. Às vezes me pergunto se foi realmente um mal-entendido ou se o universo tem um estranho senso de humor. Comentou com um tom mais pessoal do que costumava permitir-se durante o horário de trabalho. Antes que Beatriz pudesse responder, a tela da sala se iluminou, indicando que a videoconferência com Singapura estava prestes a começar. Pedro recuperou imediatamente sua compostura profissional e o momento de intimidade se desfez tão rapidamente quanto havia surgido. A reunião transcorreu com a eficiência característica dos encontros dirigidos por Pedro Almeida. Beatriz tomava notas enquanto observava a maestria com que Pedro navegava, as complexidades do projeto alternando entre o carisma pessoal e a precisão técnica. Era fascinante vê-lo em seu elemento, dominando cada aspecto da negociação com uma autoridade natural que explicava perfeitamente como ele havia chegado à sua posição. 2 horas depois, quando os executivos singapurianos se despediram, com evidentes demonstrações de satisfação, Pedro recostou-se em sua cadeira com um suspiro quase imperceptível. Acho que correu bem, comentou, afrouxando ligeiramente a gravata. Suas projeções foram decisivas a propósito. Notei como Lin mudou de atitude depois de revisá-las. Fico feliz, respondeu Beatriz, organizando suas notas. Queria garantir que os benefícios ambientais ficassem tão claros quanto os econômicos. Pedro a olhou com renovado interesse. Foi sua ideia enfatizar esse aspecto, não foi? Não estava em minhas indicações originais. Tomei uma pequena liberdade, admitiu Beatriz, repentinamente preocupada por ter se excedido. Depois de pesquisar sobre Singapura, notei sua crescente ênfase em projetos sustentáveis. Pensei que seria um ponto de conexão importante. Em vez da repreensão que momentaneamente temeu, Pedro sorriu com aprovação. É exatamente esse tipo de iniciativa que eu esperava quando lhe ofereci este cargo. Muito bem. O resto da jornada transcorreu entre reuniões chamadas e a revisão de documentos que pareciam se multiplicar sobre a mesa de Pedro. Às 19 horas, quando a maioria dos funcionários já havia partido, Beatriz organizava sua agenda para o dia seguinte quando Pedro apareceu na porta de seu escritório. Você tem planos para esta noite? Perguntou sem rodeios. Beatriz levantou o olhar, surpresa com a pergunta inesperada. Não, na verdade. Precisa que eu fique para terminar algo? Não é isso, respondeu Pedro com uma expressão que Beatriz não soube interpretar. Tenho um jantar com alguns investidores no terraço urbano. Normalmente, Verônica se encarrega dos arranjos e participa para tomar notas, mas ela está com gripe. Eu me perguntava se você poderia me acompanhar. O terraço urbano. Mesmo Beatriz, alheia ao mundo dos restaurantes exclusivos, conhecia a reputação daquele estabelecimento no topo do edifício mais antigo do distrito financeiro. Um lugar onde as reservas eram feitas com meses de antecedência e onde a alta sociedade e a elite empresarial se reuniam para fechar negócios entre pratos, cujo preço equivalia a uma semana de compras para uma família como a sua.
Claro, respondeu automaticamente, embora sua mente já estivesse avaliando freneticamente se tinha algo remotamente adequado para vestir em um lugar assim. A que horas? A reserva é às 21 horas. Poderia passar para te buscar. Pedro parou como se de repente se lembrasse de algo, mas desta vez realmente como seu chefe, não fingindo ser um motorista. Houve um brilho de humor em seus olhos ao dizer isso, uma referência ao seu peculiar primeiro encontro que quebrou momentaneamente a tensão. Seria o mais apropriado, respondeu Beatriz com um pequeno sorriso. Prometo não confundi-lo com a equipe de serviço desta vez. Uma pena, replicou Pedro com uma leveza incomum. Foi uma experiência esclarecedora. 3 horas mais tarde, Beatriz esperava no saguão de seu prédio, sentindo-se estranhamente exposta. Havia revisado freneticamente seu guarda-roupa limitado antes de se decidir pelo único vestido formal que possuía, um modelo preto simples que havia comprado para sua formatura universitária. Não era de grife, mas pelo menos era elegante em sua simplicidade. Às 20h30 em ponto, um carro preto parou em frente ao prédio. Desta vez não houve confusão possível. O veículo, evidentemente de luxo, chamou imediatamente a atenção dos vizinhos, alguns dos quais já espiavam discretamente por trás de suas cortinas para observar. Pedro desceu do banco de trás, confirmando com sua presença imponente o que o carro já sugeria. Este não era um visitante comum para o modesto prédio de apartamentos. Boa noite, cumprimentou com formalidade quando Beatriz saiu ao seu encontro. Vestia um terno escuro, diferente do escritório, ainda mais elegante, se isso fosse possível, complementado por um sobretudo leve que realçava sua figura atlética. Você está muito elegante. Obrigada, respondeu Beatriz, consciente da simplicidade de seu traje em comparação. Espero que seja apropriado para o terraço urbano. Pedro a avaliou com um olhar rápido, mas exaustivo. Perfeitamente apropriado. A verdadeira elegância está na pessoa, não na etiqueta de sua roupa. O comentário pronunciado com sinceridade evidente aliviou parte da ansiedade de Beatriz. Pedro abriu a porta do veículo para ela com a mesma cortesia que havia mostrado naquela noite chuvosa, mas desta vez o gesto tinha um contexto completamente diferente. Enquanto o carro deslizava pelas ruas noturnas, Beatriz notou que estavam pegando uma rota diferente da do distrito financeiro. Pensei que íamos ao terraço urbano, comentou confusa com o desvio. Antes temos que fazer uma parada, respondeu Pedro com uma expressão indecifrável. Confie em mim. Confie em mim, havia dito Pedro. E embora a frase pudesse soar como uma fala ensaiada na boca de qualquer outro, na sua tinha um peso específico que Beatriz não podia ignorar. Durante as 2 semanas trabalhando diretamente com ele, descobrira que Pedro Almeida não era dado a palavras vazias, nem a gestos gratuitos. O carro se desviou do distrito financeiro e adentrou uma zona comercial exclusiva que Beatriz mal reconhecia. As lojas ao longo da avenida exibiam nomes que ela só havia visto em revistas Chanel. Prada, Louis Vuitton, marcas que em seu mundo eram mais mitologia do que realidade. Aonde vamos exatamente? Perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Pedro a olhou com uma expressão que misturava diversão e algo mais difícil de identificar. Conseguir um traje mais apropriado para o terraço urbano. Beatriz sentiu a cor abandonar seu rosto. Meu vestido não é adequado. A pergunta saiu quase como um sussurro carregada da insegurança que ela tentara manter à distância. Seu vestido é elegante, respondeu Pedro com firmeza. Mas os investidores que veremos esta noite são particularmente atentos aos detalhes. Virão com suas esposas, todas elas vestidas por estilistas exclusivos. Não é uma questão de adequação, mas de estratégia. O veículo parou em frente a uma boutique cujo letreiro discreto dizia apenas Elisa Barcelos. Diferente das lojas vizinhas, não exibia peças na vitrine, apenas um interior minimalista iluminado com elegância. Essa loja deveria estar fechada a esta hora, observou Beatriz. Não para todos, respondeu Pedro com simplicidade, enquanto o motorista abria sua porta. Uma mulher de uns 50 anos, com um corte de cabelo impecável e óculos de grife, os recebeu na entrada com um sorriso profissional. Senhor Almeida, bem-vindo. Cumprimentou com deferência antes de se dirigir a Beatriz. Você deve ser a senhorita da Silva. Por favor, entrem.
A boutique vazia, exceto por eles, era um espaço minimalista onde cada elemento parecia meticulosamente considerado, da iluminação ao aroma sutil que perfumava o ambiente. Beatriz nunca estivera em um lugar semelhante onde a ausência de etiquetas com preços enviava uma mensagem clara: se você precisa perguntar, não pode pagar. Elisa é uma estilista excepcional, comentou Pedro enquanto a mulher desaparecia brevemente nos fundos. Ela já vestiu primeiras damas e executivas internacionais. Tem um dom para captar a essência de cada mulher. Antes que Beatriz pudesse responder, Elisa retornou com várias peças cuidadosamente dispostas em cabides. Selecionei algumas opções baseadas na descrição que o Sr. Almeida me deu. Por telefone explicou a estilista. Elegância simples, mas impactante sofisticação sem ostentação. Beatriz olhou para Pedro com surpresa. Ele havia planejado isso antes mesmo de convidá-la. E como fora capaz de descrever tão precisamente o estilo que ela teria escolhido para si mesma, se tivesse os meios... Claro, a senhorita da Silva terá a última palavra, acrescentou Pedro, captando seu olhar. Isto é apenas uma sugestão, Beatriz. Se preferir manter seu vestido, entenderei perfeitamente. Havia uma sinceridade em seus olhos que contrastava com a situação aparentemente superficial. Não era vaidade o que motivava essa parada, compreendeu Beatriz, mas uma consideração prática equipá-la adequadamente para o ambiente no qual ele iria introduzi-la. Gostaria de ver as opções, decidiu finalmente. Os 40 minutos seguintes transcorreram em um turbilhão de tecidos esquisitos e silhuetas que Beatriz jamais teria considerado para si mesma. Elisa revelou-se tão talentosa quanto Pedro havia sugerido, guiando-a com profissionalismo, mas sem condescendência, explicando por que certos cortes favoreciam sua figura e certas cores realçavam seu tom de pele. Pedro esperava pacientemente na sala principal, trabalhando em seu tablet e fazendo ocasionais chamadas, dando-lhe o espaço necessário para que a experiência não se tornasse desconfortável. Finalmente, Beatriz emergiu do provador com o traje definitivo, um vestido azul meia-noite, com um corte simples, mas impecável, complementado por um chale de seda natural, que caía como água sobre seus ombros. A transformação não era escandalosa, não havia lantejoulas nem decotes dramáticos, mas a diferença era inegável. O vestido parecia desenhado especificamente para ela, realçando seus melhores traços, sem ostentação. O que você acha? Perguntou surpresa com sua própria insegurança diante do olhar avaliador de Pedro. Ele a observou por um momento com uma expressão que Beatriz não soube decifrar. Você parece exatamente você mesma, mas em alta definição, respondeu finalmente. Está perfeito. A simplicidade do elogio desprovido de exageros o tornou estranhamente mais valioso. Enquanto Elisa completava os ajustes finais, Beatriz tentou vislumbrar o preço em algum documento, mas não teve sucesso. A estilista embalou seu vestido original em uma elegante sacola da boutique, tratando-o com o mesmo cuidado que dispensava às suas próprias criações. Quando saíram da loja, Beatriz notou que Pedro não havia feito nenhum pagamento visível. Como? Começou a perguntar. Acertos prévios, respondeu ele com naturalidade. Elisa é uma velha amiga e fornecedora do Grupo Almeida. Vestimos nossos executivos para eventos importantes. Pedro. Beatriz parou ao lado do carro, consciente de que era a primeira vez que usava o nome dele, fora do horário de trabalho desde que descobrira sua verdadeira identidade. Agradeço o gesto, mas não posso aceitar algo tão caro. Ele a olhou com uma expressão séria. Não é um presente pessoal, Beatriz. É uma ferramenta de trabalho igual ao tablet que a empresa lhe forneceu. Esta noite você representa o Grupo Almeida diante de pessoas para quem as aparências importam. Se te faz sentir melhor, pode considerar um empréstimo. Havia uma lógica em suas palavras que Beatriz não podia refutar. Após um momento, assentiu, aceitando a explicação, embora não estivesse completamente convencida. Durante o trajeto para o terraço urbano, Pedro forneceu detalhes sobre os investidores que conheceriam. 2 executivos japoneses com suas esposas e um empresário brasileiro que controlava um fundo de investimento significativo. Você não precisa falar muito, explicou. Sua função principal é observar e tomar notas mentais sobre suas reações. Frequentemente, o que não dizem é mais revelador do que o que expressam abertamente.
Beatriz assimilava a informação com a mesma intensidade com que havia abordado cada novo aspecto de seu trabalho. Algum sinal particular que eu deva procurar? O Sr. Tanaka tende a esfregar o lóbulo da orelha quando algo o incomoda, embora sua expressão não mude. Sua esposa é mais direta. Se ela não aprova algo, seu sorriso se torna mais rígido. Quanto ao Sr. Oliveira, ele é um livro aberto comparado aos japoneses. Se gosta de algo, diz imediatamente, mas seu entusiasmo nem sempre se traduz em compromisso real. Beatriz estava impressionada com a agudeza com que Pedro havia estudado essas pessoas, não apenas como parceiros de negócios, mas como indivíduos com hábitos e particularidades. O carro finalmente parou em frente ao edifício histórico que abrigava o terraço urbano. Um manobrista abriu a porta de Beatriz, enquanto o outro fazia o mesmo com a de Pedro. O saguão do edifício, com seus mármores originais e lustres de cristal restaurados, exalava uma elegância clássica que contrastava com a modernidade da Torre Almeida. Você parece preocupada, observou Pedro enquanto subiam em um elevador privativo para o terraço. É meu primeiro jantar de negócios, admitiu Beatriz. Não quero cometer erros. Pedro a olhou com uma expressão que misturava compreensão e confiança. A razão pela qual te pedi para me acompanhar não é apenas pela ausência de Verônica. Depois de observá-la nestas semanas, notei sua capacidade de ler as pessoas, de detectar nuances que outros ignoram. É um dom natural que não se ensina em nenhuma escola de negócios. Beatriz sentiu uma onda de orgulho diante do reconhecimento sincero. Suponho que a gente desenvolve certa intuição quando vem de onde eu venho. Aprende-se a detectar quem vai te ajudar e quem vai te criar obstáculos. Exatamente assentiu Pedro. É essa autenticidade que te torna valiosa em um mundo onde a maioria tenta projetar uma imagem calculada. As portas do elevador se abriram diretamente no saguão do restaurante, revelando um espaço que combinava da arquitetura original do edifício com elementos contemporâneos. Tetos altos com molduras antigas contrastavam com mobiliário minimalista e uma iluminação estudada que ressaltava tanto os detalhes históricos quanto as vistas espetaculares da cidade. O maître reconheceu imediatamente Pedro e os conduziu a uma mesa privada junto às janelas. Os investidores ainda não haviam chegado. Temos alguns minutos, comentou Pedro enquanto um sommelier se aproximava discretamente. Champanhe preferiria algo sem álcool, respondeu Beatriz. Quero manter a mente clara. Pedro sorriu com aprovação. Uma decisão inteligente. Dirigiu-se ao sommelier. Uma água mineral com limão para a senhorita da Silva, por favor. Para mim o mesmo. O gesto não passou despercebido por Beatriz. Pedro poderia ter pedido champanhe para si mesmo, mas escolhera alinhar-se à sua escolha, eliminando qualquer potencial desconforto. Obrigada, disse, simplesmente. Não me agradeça por respeitar suas decisões, respondeu ele com naturalidade. É o mínimo que você merece. Houve algo em seu tom, uma calidez subjacente que transcendia a relação profissional, que provocou um leve arrepio no estômago de Beatriz. Antes que ela pudesse analisar essa sensação, o maître reapareceu acompanhando os convidados. Senhor Almeida, seus convidados chegaram. Pedro se levantou com elegância fluida, transformando-se instantaneamente no seio carismático que Beatriz havia observado em inúmeras reuniões. Sorria, murmurou com um discreto sorriso cúmplice antes de se virar para receber os recém-chegados. Beatriz respirou fundo e assumiu seu papel consciente de que estava prestes a presenciar uma faceta diferente do mundo de Pedro Almeida, um universo de alianças corporativas e diplomacia de alto nível, onde as decisões tomadas entre pratos gourmet e taças de cristal poderiam afetar as vidas de milhares de pessoas. E pela primeira vez, desde que descobrira a verdadeira identidade daquele suposto motorista em uma noite chuvosa, Beatriz não se sentiu como uma impostora naquele mundo. O jantar com os investidores revelou-se uma masterclass de negociação sutil. Durante 3 horas, Beatriz observou como Pedro Almeida navegava as complexidades da alta diplomacia corporativa com a destreza de um virtuoso. Cada elogio, cada pausa, cada inflexão de sua voz parecia meticulosamente calculada para construir confiança sem parecer artificial. O mais impressionante era que, apesar da evidente estratégia, ele nunca parecia manipulador.
Simplesmente sabia exatamente que tecla tocar em cada momento. Tal como Pedro havia indicado, Beatriz mal interveio verbalmente, limitando-se a sorrir nos momentos apropriados e a responder com elegante simplicidade quando lhe dirigiam alguma pergunta. Seu verdadeiro trabalho ocorria sob a superfície, observar, analisar, detectar as reações não verbais que Pedro lhe havia assinalado. Efetivamente, o Sr. Tanaka esfregou discretamente o lóbulo da orelha quando foram mencionados os prazos de implementação do projeto e o sorriso de sua esposa adquiriu uma rigidez quase imperceptível durante a discussão sobre o design conceitual. Quando a noite chegou ao fim e os convidados se despediram com renovado entusiasmo pelo projeto Marina Bay, Beatriz sentiu o esgotamento que se segue a uma intensa concentração prolongada. Não era apenas o esforço de manter a compostura em um ambiente tão alheio à sua experiência, mas também a atenção constante a detalhes sutis que poderiam determinar o sucesso ou o fracasso de uma negociação multimilionária. Você se saiu extraordinariamente bem, comentou Pedro enquanto o carro os afastava do terraço urbano. Seu tom continha genuína admiração. Eu mal falei, respondeu Beatriz com modéstia. Exatamente. Você compreendeu perfeitamente seu papel observar sem interferir. A maioria das pessoas sente a necessidade de preencher silêncios, de demonstrar seu valor com palavras. Você entendeu que às vezes o valor está nos olhos que veem o que outros ignoram. A cidade noturna desfilava pelas janelas enquanto Beatriz refletia sobre aquele elogio inesperado. Havia algo profundamente gratificante em ser valorizada, não por sua eloquência ou seus conhecimentos técnicos, mas por sua capacidade de observação e análise, qualidades que havia desenvolvido quase como mecanismo de sobrevivência desde sua infância em Santa Rosa. Você viu os sinais que mencionei? Perguntou Pedro. O Sr. Tanaka esfregou a orelha exatamente quando você mencionou o cronograma de implementação. Acho que os prazos lhe parecem muito apertados. E a Sra. Tanaka definitivamente teve uma mudança em sua expressão durante a apresentação do design conceitual. Pedro assentiu com aprovação. Notou algo mais. Beatriz hesitou um momento antes de responder. O Sr. Oliveira demonstrou entusiasmo como você disse que faria. Mas cada vez que o assunto se voltava para os detalhes financeiros, ele batia os dedos na mesa. Acho que ele está preocupado com algo específico na estrutura de custos, embora verbalmente tenha expressado sua conformidade. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Pedro. Era exatamente o que eu suspeitava, mas queria confirmação. Esse detalhe do tamborilar eu já havia notado antes, mas não tinha certeza se era um padrão significativo ou simples inquietação. Sua observação confirma. O carro parou em frente ao prédio de Beatriz. Apesar da hora tardia, algumas luzes continuavam acesas em vários apartamentos, criando um mosaico irregular de retângulos iluminados na fachada modesta. Eu te acompanho até a porta, ofereceu Pedro. Não é necessário, respondeu Beatriz rapidamente, consciente de que os vizinhos provavelmente estavam observando. A presença de Pedro Almeida em seu prédio já havia gerado especulações suficientes da primeira vez. Insisto, replicou ele com firmeza. É tarde. Caminharam em silêncio até a entrada. Beatriz estava dolorosamente ciente do contraste entre seu elegante traje novo e o ambiente desgastado do prédio. Uma lâmpada fluorescente piscava intermitentemente no saguão, projetando sombras dançantes sobre as paredes de pintura descascada. Obrigada por esta noite, disse Beatriz quando chegaram à porta principal. Foi uma experiência educativa. O agradecido sou eu, respondeu Pedro. Sua perspectiva é inestimável precisamente porque não está condicionada por anos no ambiente corporativo. Você vê coisas que nós os outros deixamos de perceber. Houve um momento de silêncio carregado de algo indefinível que flutuava entre eles. Beatriz se viu estudando o rosto de Pedro com a mesma atenção que havia dedicado aos investidores durante o jantar, procurando sinais, tentando decifrar o que se passava por trás daquela fachada de controle perfeito. Você se importaria se eu subisse um momento? Perguntou Pedro de repente. Há algo sobre o que eu gostaria de falar com você e preferiria fazer isso em particular. A solicitação inesperada ativou todos os alarmes internos de Beatriz. Sua expressão deve ter revelado sua inquietação, porque Pedro acrescentou imediatamente. É sobre um projeto, algo pessoal que venho considerando e sobre o qual valorizaria sua opinião sincera.
Embora seu instinto a advertisse sobre os perigos de borrar as linhas entre o profissional e o pessoal, a curiosidade de Beatriz foi mais forte. Claro, subiram os 3 andares em silêncio, conscientes dos olhos curiosos que espiavam discretamente pelas frestas das portas. Quando finalmente entraram no pequeno apartamento de Beatriz, a familiaridade do espaço contrastou bruscamente com a noite de luxo que acabavam de compartilhar. Me dê um momento, disse Beatriz, dirigindo-se ao seu quarto para trocar o vestido de grife por algo mais confortável. Vestiu um jeans e um suéter simples, sentindo como se recuperasse parte de sua identidade ao se despir do traje emprestado. Quando voltou para a sala, encontrou Pedro estudando as fotografias de família com especial atenção em uma onde ela aparecia ao lado de seus pais em frente a um milharal. Sua casa, comentou ele sem desviar o olhar da imagem. Santa Rosa, confirmou Beatriz. Essa foto é do dia antes de eu ir para a faculdade. Meu pai tinha acabado de colher o milho daquela safra. Pedro assentiu pensativamente. Consigo ver a semelhança. Você tem o sorriso de sua mãe e o olhar determinado de seu pai. Café ofereceu Beatriz, surpresa com a precisão da observação. Se não for incômodo. Enquanto Beatriz preparava o café na pequena cozinha, refletia sobre a estranha simetria da situação. Pedro Almeida novamente em seu apartamento, mas desta vez sem disfarces nem identidades ocultas. O homem que mexia distraidamente uma colher em sua xícara era simultaneamente o suposto motorista que conhecera em uma noite de chuva e o poderoso SEI, o que dirigia um dos conglomerados mais importantes do país. Sobre que projeto você queria falar comigo? Perguntou finalmente, sentando-se na extremidade oposta do pequeno sofá. Pedro deixou sua xícara sobre a mesa de centro e a olhou diretamente. Nos últimos meses, tenho considerado iniciar um programa de bolsas e capacitação para jovens de comunidades rurais. Não era o que Beatriz esperava ouvir. Que tipo de programa? Um que identifique talentos como o seu em lugares como Santa Rosa, respondeu ele com crescente entusiasmo. Jovens com capacidades excepcionais, mas sem acesso às oportunidades que abundam nas grandes cidades. O programa forneceria não apenas educação universitária completa, mas também mentoria, apoio para a moradia e um caminho para posições significativas dentro do Grupo Almeida. Beatriz o observava com fascinação. Este não era o CEO calculista que havia presenciado durante o jantar de negócios, mas um homem genuinamente apaixonado por uma ideia. Por que você está me contando isso? Perguntou finalmente. Pedro considerou a pergunta antes de responder. Porque você é a prova viva do que estou propondo. Você chegou até aqui por seus próprios méritos, superando obstáculos que a maioria dos meus executivos nem sequer consegue imaginar. Mas para cada Beatriz da Silva que consegue, há dezenas de talentos semelhantes que ficam enterrados por falta de oportunidades. É uma ideia nobre, comentou Beatriz, genuinamente impressionada com a iniciativa. Mas por que você quer minha opinião especificamente? Você tem assessores com décadas de experiência em responsabilidade social corporativa. Precisamente por isso, respondeu Pedro com um sorriso irônico. Meus assessores veem números, estatísticas, relações públicas. Você vê pessoas. Você conhece ambas as realidades, a do campo e a da corporação. Você pode identificar as verdadeiras necessidades, os obstáculos reais, as soluções práticas que meus especialistas nunca considerariam. Havia uma sinceridade em suas palavras que Beatriz não podia ignorar. Durante as semanas trabalhando ao lado dele, havia presenciado o estrategista brilhante, o negociador implacável, o líder visionário. Mas este Pedro Almeida, apaixonado por um projeto social genuíno, era uma faceta nova que ressoava profundamente com seus próprios valores. Eu adoraria colaborar em algo assim, respondeu finalmente. Acho que poderia fazer uma diferença real. O sorriso de Pedro se alargou, iluminando seu rosto normalmente sério. Eu sabia que você diria isso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto cada um assimilava a conversa. Beatriz notou que Pedro observava novamente as fotografias de família com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais profundo, quase nostálgico. Posso te perguntar algo pessoal, disse ela finalmente. Pedro a olhou diretamente com uma intensidade que já lhe era familiar. Claro.
Por que você se importa tanto com este projeto? Não é apenas filantropia corporativa padrão. Há algo mais pessoal em seu interesse. A pergunta pareceu pegar Pedro de surpresa. Por um momento, a máscara de controle perfeito deslizou levemente, revelando uma vulnerabilidade que Beatriz não havia vislumbrado antes. Meu pai era jardineiro, respondeu finalmente com uma simplicidade que contrastava com sua habitual elaboração verbal. Imigrante sem educação formal. Minha mãe limpava casas para complementar a renda. Cresci vendo como o talento e a inteligência natural do meu pai ficavam confinados a podar sebes em mansões alheias, porque ninguém lhe deu a oportunidade que eu tive graças a uma bolsa de estudos. A revelação ficou suspensa no ar entre eles, transformando o pequeno apartamento em um espaço onde as barreiras sociais pareciam se dissolver momentaneamente. Beatriz observava Pedro com novos olhos, reavaliando cada interação passada sob esta luz inesperada. Por isso você não me corrigiu naquela noite, murmurou finalmente, quando te confundi com um motorista. Pedro assentiu levemente. Suponho que parte de mim reconheceu algo familiar em você. Essa dignidade silenciosa diante de circunstâncias difíceis me lembrou meu pai. Ele nunca reclamava de ter que servir aos outros, mas também não permitia que ninguém menosprezasse seu trabalho. Como você chegou de lá até aqui? Beatriz fez um gesto vago que abrangia tudo o que Pedro representava agora. Poder, influência, riqueza. Uma série de oportunidades que soube aproveitar, respondeu com simplicidade. Comecei como estagiário no Grupo Almeida enquanto estudava na faculdade. O presidente anterior, Guilherme Almeida, tornou-se meu mentor. Ele não tinha filhos e, com o tempo, me adotou como seu sucessor. Quando faleceu há 8 anos, me deixou suas ações majoritárias. E seu sobrenome? Perguntou Beatriz, detectando a incongruência. Um sorriso melancólico apareceu no rosto de Pedro. Legalmente, mudei meu sobrenome original Souza quando Guilherme me adotou formalmente. Era desejo dele que a empresa continuasse sob o nome Almeida. Eu não sabia, confessou Beatriz. Nada disso aparece na biografia oficial da empresa. Por que prefiro que seja assim, respondeu Pedro. O mito do gênio empresarial que construiu um império do zero vende melhor do que a história do filho de um jardineiro que teve a sorte de encontrar um mentor. Não foi sorte, corrigiu Beatriz com firmeza. Guilherme Almeida poderia ter escolhido qualquer um como sucessor. Ele te escolheu porque viu o mesmo que eu vi nestas semanas: inteligência, determinação, visão. Pedro a olhou com uma expressão de surpresa, claramente desacostumado a ser defendido com tanta veemência. Obrigado, disse simplesmente. Um silêncio confortável se estabeleceu enquanto ambos processavam esta nova dimensão de seu relacionamento. Não eram apenas chefe e funcionária ou pessoas de mundos opostos. Eram dois indivíduos que, apesar de suas circunstâncias atuais tão diferentes, compartilhavam experiências fundamentais que os conectavam a um nível muito mais profundo. Seus pais ainda estão vivos? Perguntou Beatriz. Minha mãe faleceu há 3 anos. Meu pai mora em uma pequena casa que comprei para ele nos arredores da cidade. Ele me visita todo domingo para almoçar juntos. Ele deve estar muito orgulhoso de você. Pedro sorriu com genuíno afeto. Ele está, embora continue criticando como eu podo os arbustos no meu jardim. Diz que eu nunca aprendi a fazer isso corretamente. Beatriz riu, imaginando o poderoso Seiyu recebendo instruções sobre jardinagem de seu pai. Eu gostaria de conhecê-lo algum dia. As palavras saíram espontaneamente e Beatriz se surpreendeu com a familiaridade que implicavam. No entanto, Pedro não pareceu incomodado. Ele também gostaria de te conhecer, respondeu com simplicidade. Eu falei de você para ele. De mim, Beatriz sentiu um súbito calor em suas bochechas. O que você disse a ele? Que encontrei alguém que me lembrou o que é olhar o mundo com olhos limpos, alguém que me fez repensar minhas prioridades. A intensidade em seu olhar fez com que Beatriz desviasse momentaneamente o seu, sobrecarregada pela sinceridade em suas palavras. Pedro começou tentando ordenar seus pensamentos. O que estamos fazendo exatamente? Eu sou sua funcionária. Existem linhas que... Podemos redefinir essas linhas, interrompeu ele suavemente. O programa de bolsas que mencionei precisará de uma diretora.
alguém que compreenda ambos os mundos, que possa construir pontes entre a realidade corporativa e as comunidades rurais. Alguém exatamente como você, Beatriz. Você está me oferecendo outro cargo. Estou te oferecendo uma oportunidade de criar algo significativo. Algo que poderia mudar vidas como a sua e a minha foram mudadas por quem acreditou em nós. Pedro fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. E sim, também estou buscando eliminar a relação hierárquica entre nós, se é isso que te preocupa. O coração de Beatriz acelerou enquanto processava as implicações do que Pedro estava propondo. Não era apenas uma mudança profissional, mas um convite para explorar possibilidades mais pessoais. Não quero que pense que isso é um capricho, continuou ele lendo sua expressão. A fundação já está em processo de criação independentemente da sua resposta. O programa será implementado com ou sem você, mas ninguém poderia dirigi-lo com a autenticidade e a compreensão que você traria. E se eu fracassar? Perguntou Beatriz, verbalizando seu medo mais profundo. Então aprenderemos e tentaremos de novo de forma diferente, respondeu Pedro com naturalidade. Nenhum projeto importante é construído sem ajustes e correções no caminho. Você disse aprenderemos, observou Beatriz. Eu estaria envolvido diretamente como mentor e apoio, sim, mas não como seu superior hierárquico. A fundação teria autonomia em relação ao Grupo Almeida com seu próprio conselho diretor. Você seria responsável perante esse conselho, não perante mim pessoalmente. A estrutura proposta eliminava efetivamente as complicações éticas que preocupavam Beatriz, abrindo a porta para possibilidades que ela havia tentado não contemplar durante estas semanas. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, assentiu Pedro sem demonstrar decepção ou impaciência. É uma decisão importante. Ele se levantou para ir embora, mas antes de chegar à porta, parou e se virou para ela. Mais uma coisa, Beatriz. Independentemente da sua decisão sobre a fundação, gostaria de te convidar para conhecer meu pai neste domingo, apenas como amiga, sem implicações profissionais. Ele faz uma paella que, segundo suas próprias palavras, faria um valenciano chorar de inveja. A informalidade do convite, tão diferente do jantar corporativo daquela noite, provocou um sorriso em Beatriz. Eu adoraria conhecê-lo. Te busco às 11 horas, então, respondeu Pedro com um sorriso que transformava completamente seu rosto normalmente sério. E desta vez definitivamente não como seu motorista. O domingo amanheceu com um céu claro e uma brisa suave que prometia um dia perfeito. Beatriz se vestiu com simplicidade, mas com cuidado jeans, uma blusa branca e um suéter leve. Não queria dar a impressão de estar tentando impressionar, mas simplesmente ser ela mesma. Às 11 horas em ponto, o carro de Pedro, mais discreto que o do jantar corporativo, mas ainda evidentemente luxuoso, parou em frente ao seu prédio. Desta vez, no entanto, foi Pedro quem dirigia pessoalmente. Bom dia, cumprimentou ao abrir a porta do passageiro. Espero que esteja com fome. Meu pai começa a preparar a paella desde as 7 horas da manhã e se ofende mortalmente se alguém não repetir o prato. O trajeto para os arredores da cidade foi preenchido por uma conversa relaxada tão diferente da atenção profissional que costumava caracterizar suas trocas no escritório. Pedro lhe contou anedotas de sua infância, dos sacrifícios de seus pais, de como sua mãe havia insistido para que ele estudasse inglês com uma vizinha professora aposentada que cobrava uma miséria pelas aulas. Finalmente chegaram a uma rua arborizada onde várias casas modestas, mas bem cuidadas, se alinhavam em ambos os lados. Pedro parou o veículo em frente a uma pequena casa térrea com um jardim impecável, onde cada planta parecia localizada com precisão matemática. O jardim é o orgulho dele, comentou enquanto caminhavam para a entrada. Ele não permite que nenhum jardineiro profissional toque nele. Diz que todos são açougueiros de plantas. A porta se abriu antes que chegassem a ela, revelando um homem mais velho, de compleição robusta e mãos curtidas por décadas de trabalho físico. Seus olhos, no entanto, eram inconfundivelmente os de Pedro. A mesma intensidade, a mesma capacidade de observação penetrante. Finalmente chegaram, exclamou com fingida indignação. A paella está no ponto exato. Seu olhar pousou em Beatriz com evidente curiosidade. E você deve ser a famosa Beatriz. Meu filho não fala de outra coisa há semanas.
Pai, protestou Pedro com uma expressão de embaraço que Beatriz jamais vira nele. Ué, é a verdade, respondeu o homem mais velho com despreocupação. Sou Eduardo. Bem-vinda à minha casa. O interior era tão meticulosamente cuidado quanto o jardim simples, imaculadamente limpo com fotografias de família decorando as paredes. Beatriz notou imediatamente uma em particular, um jovem Pedro, talvez com uns 20 anos, com toga e capelo de formatura, ladeado por seus pais orgulhosos. O almoço transcorreu entre risadas e conversas que fluíam naturalmente, como se conhecessem desde sempre. Eduardo revelou-se um narrador nato compartilhando histórias sobre o jovem Pedro, que faziam o poderoso seio alternar entre a vergonha e a risada resignada. Você sabia que ele recusou 3 ofertas de empresas internacionais para ficar no grupo Almeida? Comentou Eduardo enquanto servia café após a sobremesa. Eu disse que ele estava louco. Por que ficar de assistente quando pode ser gerente em outro lugar? Eu perguntei. Mas ele sempre soube o que queria. Eu vi potencial onde outros só viam uma empresa familiar estagnada, explicou Pedro. Guilherme tinha visão. Só precisava de alguém que pudesse executá-la. E agora olhe para você. Eduardo fez um gesto abrangendo tudo o que Pedro representava. O menino que me ajudava a podar sebes nos fins de semana agora constrói arranha-céus. Voltou-se para Beatriz com um sorriso cúmplice. Mas continua sem saber distinguir uma roseira, que precisa de poda de uma que não precisa. Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo pegou as mãos de Beatriz entre as suas ásperas, mas quentes. Foi um prazer te conhecer, minha filha. Espero te ver mais vezes por aqui. O prazer foi meu, respondeu Beatriz com sinceridade. E sua paella realmente faria um valenciano chorar. Eduardo riu com satisfação antes de se dirigir ao filho. Essa moça tem bom gosto, não a deixe escapar. Durante a viagem de volta, um silêncio confortável se instalou entre eles. Beatriz olhava pela janela, processando tudo o que havia aprendido sobre Pedro neste dia. Ele não era apenas um ser, e ou brilhante, ou um homem com origens humildes, semelhantes às suas. Era um filho devoto, um homem capaz de manter sua essência apesar do sucesso, alguém que valorizava suas raízes tanto quanto sua visão de futuro. Quando chegaram ao seu prédio, Pedro desligou o motor e se virou para ela. No que você está pensando? Beatriz sorriu. Estou pensando que confundir o milionário com o motorista foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. A risada de Pedro, genuína e despreocupada, preencheu o espaço entre eles. Isso significa que você vai aceitar dirigir a Fundação Sim, respondeu Beatriz, com decisão, mas com uma condição. Qual que me permita implementar o programa primeiro em Santa Rosa. Conheço pessoalmente vários jovens brilhantes que merecem uma oportunidade. A expressão de Pedro se suavizou e em seus olhos apareceu um brilho que Beatriz começava a reconhecer. Me parece perfeito, respondeu ele. Alguma outra condição Beatriz reuniu toda a sua coragem antes de responder. Sim, que me convide para jantar. Não como sua assistente ou como futura diretora da sua fundação, apenas como Beatriz. Pedro pegou suavemente sua mão com uma naturalidade que sugeria que ele esperava por este momento. Eu ia te pedir exatamente a mesma coisa. E assim, sob o sol da tarde que dourava os prédios da cidade, 2 pessoas vindas de mundos aparentemente irreconciliáveis confirmaram o que ambos haviam começado a suspeitar desde aquela noite chuvosa. Que às vezes as confusões mais inesperadas podem levar aos encontros mais significativos, que às vezes o que parece um erro do destino é, na verdade, o começo de algo extraordinário. Enquanto suas mãos continuavam entrelaçadas, Beatriz compreendeu que talvez os contos de fadas modernos não começassem com Era uma vez, mas com ela confundiu o milionário com o motorista.